Rádio Bandeirantes. Começa agora na Rádio Bandeirantes. Estação Saúde. Olá, muito bom dia, ouvintes da Rádio Band AM 640 FM 94.9. Eu sou Claudionei Costa e está começando a Estação Saúde deste sábado, 27 de maio de 2017, no ritmo de Toquinho, na mesa de áudio, Jones Leandro. No programa de hoje vamos falar sobre os projetos Livros de Mão em Mão e The Street Story, duas ações sociais realizadas aqui na capital. Mas antes vamos ao quadro Dica Bioslab com Patrícia Alguin Chagas, que fala sobre a onicomicose, a micose de unha. Doutora Patrícia, como se desenvolve esse tipo de micose? Bom dia. Olá, muito bom dia a você que acompanha mais uma programação com o quadro Dicas Bioslab. Eu sou a Patrícia Alguin Chagas, profissional farmacêutica clínica, bióloga micologista, responsável técnica pelo laboratório Bioslab, especializado em micologia no centro de Porto Alegre. E hoje, dia 27 de maio, irei falar sobre a onicomicose ou Tinea unguium, conhecida popularmente como micose de unha, que é o nome dado à infecção da unha causada por fungos. E a onicomicose é uma infecção comum que acomete cerca de 10% da população adulta e 20% dos idosos. E os seus sintomas costumam ser mais de origem estética do que clínica, sendo o escurecimento e o espessamento da unha os sinais mais comuns. E as infecções fúngicas das unhas são geralmente causadas por um fungo que pertence a um grupo denominado dermatófitos, que também pode causar infecções nos pelos do corpo e na pele, como no caso da frieira, pé de atleta e outro grupo de fungos que também podem causar micoses de unha, são as leveduras. Então entram aí as espécies do gênero Cândida. Em geral, as leveduras causam onicomicose nas mãos e os dermatófitos provocam onicomicose nas unhas dos pés. Então, como se pega a micose de unha? Geralmente os fungos que provocam a micose de unha são habitualmente adquiridos no ambiente, principalmente em áreas úmidas e quentes, que são os meios propícios para o crescimento de fungos. Então, banheiros, chuveiros, vestiários e piscinas públicas são exemplos de locais que frequentemente abrigam fungos. Então, frequentar esses espaços públicos descalço é um importante fator de risco para adquirir a micose nas unhas. E o contato com o fungo por si só não costuma ser suficiente para se adquirir a onicomicose. Geralmente, é preciso haver pequenas lesões entre a unha e a pele para que o fungo consiga, então, penetrar por baixo da unha e se alojar. Também é necessário que a unha seja exposta frequentemente a ambientes úmidos para que o fungo possa se multiplicar com mais facilidade. A micose de unha, ela pode ser transmitida de uma pessoa para outra, mas esta forma de contágio é pouco comum. Compartilhar lixas ou cortadores de unha pode ser uma forma de transmissão, mas em geral é preciso contato íntimo e frequente, como por exemplo, morar na mesma casa. Então, para uma pessoa pegar onicomicose da outra, não se pega micose de unha apenas apertando a mão ou tocando em objetos manipulados por alguém infectado. Então existem fatores de risco para a onicomicose. A presença de alguns fatores favorece a infecção da unha por fungos, como por exemplo, pacientes com frieira, pé de atleta, que é uma infecção fúngica da pele dos dedos, tem um maior risco de terem também infecção fúngica das unhas. E outros fatores de risco estão envolvidos, como diabetes mellitus, idade avançada, uso de drogas imunossupressoras, problemas imunológicos, história familiar de onicomicose, diagnósticos diferenciais como a psoríase, problemas de circulação sanguínea dos membros inferiores. Então, atletas também são um grupo de risco para onicomicose. Esses indivíduos costumam estar com os pés frequentemente calçados e úmidos pela transpiração, além de terem uma maior incidência de traumas nas unhas devido ao impacto
de suas atividades físicas. O diagnóstico da onicomicose. Então, as lesões das unhas da onicomicose podem se parecer com as lesões de unha de outras doenças, como psoríase, eczemas, traumas, líquen plano, deficiência de ferro, entre outras. E a maioria dos estudos atesta que a onicomicose é responsável por apenas metade dos casos de lesões das unhas. E o tratamento da micose de unha? A micose de unha é uma infecção difícil de tratar porque as unhas crescem lentamente e recebem pouco suprimento de sangue. Até um passado recente, os medicamentos utilizados para o tratamento da onicomicose não eram muito eficazes e os resultados eram frequentemente decepcionantes. Na última década, porém, os tratamentos para pacientes com onicomicose melhoraram substancialmente, principalmente por causa da introdução de medicamentos antifúngicos orais mais eficazes. Eu sou a Patrícia Guinchagas, profissional farmacêutica clínica, responsável técnica pelo Bioslab, laboratório especializado em micologia no centro de Porto Alegre. Nossos telefones são 3029-0005 e 3228-2288. Desejo a todos um excelente final de semana e até o próximo sábado com mais um quadro Dicas Bioslab. Este foi então o quadro Dica Bioslab com Patrícia Guinchagas, nossa micologista. E atenção, você que quer emagrecer, mas manter sua massa muscular. A Cardioesthetic, saúde e bem-estar com sabor, traz emagrecimento médico mantendo a sua massa muscular. Você vai perder somente gordura sem perder massa muscular, com suporte 24 horas do seu coach de saúde e bem-estar. Telefone 3011-9012, código de área 51. Não esqueça, emagrecer e manter massa muscular com a Cardioesthetic. Seguimos com a Estação Saúde e o tema de hoje, conforme anunciamos, são as ações sociais realizadas em Porto Alegre. No estúdio conosco, as presenças de Suzana Bins, do Rotary Glória Teresópolis, e a Bettina Foscarini, do Rotaract. Bom dia, Bettina. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Bem-vindas ao programa. Bettina, primeiro me explica o que é o Rotaract. O Rotaract Club, ele é uma iniciativa mundial que acompanha o Rotary como um clube voltado para filhos de rotarianos entre 18 a 30 anos, mas que não necessariamente tenham que ser filhos de rotarianos. Então, esse clube, ele é totalmente autônomo e é vinculado a um Rotary Padrinho, mas que tem como foco utilizar das condutas voltadas para iniciativas comunitárias, desenvolver o profissionalismo e a liderança. Sim. Suzana, são esses tipos de atitudes que mantêm o Rotary tão forte, né? E renovando. É isso mesmo. O Rotary, ele tem programas voltados para a juventude em todas as faixas etárias. Como a Bettina disse, dos 18 aos 30 anos nós temos o Rotaract. Dos 12 aos 18 nós temos o Interact. E aqui no Brasil surgiu uma terceira... digamos assim, um terceiro tipo, que seria para os menores de 12 anos, que alguns têm chamado de Rota Kids e outros têm chamado de Rotary Kids. Sem dúvida nenhuma, o investimento na formação de jovens líderes e solidários é fundamental não só para a comunidade em si, como também para os rumos do Rotary. É, como falaste, a possibilidade da renovação. Sim, eu já retomo com a Bettina para nos falar sobre o projeto do Rotaract, mas antes eu quero que tu explique para nós sobre o projeto que são livros de mão em mão. Do que se trata o projeto? É um projeto que é uma iniciativa conjunta do Rotary Clube de Porto Alegre, Glória Teresópolis, e do LID Sul, que é um grupo de líderes empresariais da região sul, com o apoio do CIE e do Banco de Livros, que pertence aos bancos sociais da Fiergues. A ideia é muito simples. Num país em que a quantidade de livros lidos por pessoa está em torno de 1,7, 2 livros anuais, e levando-se em conta a antiga fala do Monteiro Lobato, que um país se faz com homens e com livros, nós nos demos conta de que talvez um projeto interessante fosse levar os livros às pessoas. Por quê? Hoje em dia, nós ainda não temos um número suficiente de bibliotecas e o livro, ele podemos dizer que é um artigo de luxo. As pessoas antes têm que comer, vestir,
cuidar da saúde, sobrando dinheiro ela adquire um livro. Então nós pensamos em colocar cestas em locais públicos e nessas cestas colocar livros à disposição das pessoas, sendo que elas podem pegar esses livros, levar para sua casa e não precisam devolvê-los. Nós fizemos parceria com 5 locais, que são a Associação Cultural e Beneficente Lê Mulher, que trabalha com moradores de rua, a Caixa Econômica Federal na agência Guia Lopes, que fica situada no bairro Teresópolis, que é um dos bairros que o nosso clube prioritariamente atende, o CIERS, sede do centro, o Hospital Divina Providência, que fica no outro bairro que o nosso clube também prioritariamente atende, e a sede da UMESPA e da UGES. Nesses parceiros, nós deixamos em cada um deles uma cesta em que semanalmente foram colocados 39 livros. O pessoal achou engraçado porque 39 e não 40 ou 35, mas fizemos uma lista de 13 tipos de livros e de cada tipo desse livro colocamos nas cestas 3 exemplares. Os tipos são livros infantis até 3 anos, livros infantis de 3 a 7 anos, livros infantis de 7 a 10 anos, infanto-juvenis, poemas, contos, crônicas, romances, religião, autoajuda, informativos, livros que tratem de fatos reais ou biografias e livros em língua estrangeira, inglês e espanhol, nível básico. Por que isso? Porque acreditamos que as pessoas, que dificilmente existam pessoas que realmente não gostem de ler. Existem pessoas que não encontraram o tipo de livro que lhe atrai. Então, tendo essa diversificação de possibilidades, nós entendemos que as pessoas procurariam a leitura. E foi o que realmente aconteceu. Semanalmente, quando a gente ia lá trocar os livros, as cestas estavam praticamente vazias. Até agora, nós já distribuímos 4.419 livros. O nosso projeto iniciou em novembro. E eu tenho em casa ainda cerca de 800 livros para serem distribuídos. Se nós pensarmos que quando as pessoas levam para casa, pelo menos mais uma outra pessoa vai ler o livro, nós já impactamos, no mínimo, 8.000 pessoas, o que é fantástico. Bettina, o projeto de vocês, na realidade, seria Loja na Redenção para Pessoas em Situação de Rua. Como é que funciona esse projeto? Então, esse projeto da Street Store, numa tradução bem literal, seria Loja de Rua. Ele não é de origem nossa, do Rotaract. Ele é uma iniciativa que iniciou lá na África do Sul. E que essa organização, chamada The Street Store, ela idealizou uma loja de rua em que pessoas em vulnerabilidade social, que não têm condições de adquirir roupas, eles também não têm a experiência de ter uma roupa do tamanho deles, do gosto deles. Então, como funciona essa loja? Nós, durante um mês, nós estamos arrecadando roupas e no dia 4 de junho nós vamos expor essas roupas num formato de loja na Redenção. E aí a pessoa, o indivíduo, que não necessariamente seja um morador de rua, mas alguém em vulnerabilidade social, entra na loja com um atendente e esse atendente leva ele pode escolher a calça do tamanho dele, pode escolher um agasalho e a gente sempre prioriza para que seja realizado em junho, numa época antes de começar o frio intenso. E já faz 5 anos que nós fazemos essa ação e sempre o resultado ele é muito positivo e ele é muito difícil da gente contabilizar o impacto social que a gente faz, uma vez que essas pessoas elas não se identificam para nós, elas variam muito, inclusive elas são sensibilizadas muito próximos da data, por às vezes até perderem a noção do tempo. E uma vez, se a gente falar para alguém que vive em situação de rua, no dia 4 de junho vai ter ação, talvez eles nem saibam quando vai ser o dia 4 de junho, quando será domingo.
Então, é muito momentâneo, assim. E a gente sempre enfatiza que o que a gente mais precisa são roupas masculinas, roupas íntimas que muitas vezes as pessoas nem lembram de doar, mochila, cobertor, agasalhos fortes. Então, o primeiro endereço que a gente tem para entrega é na rua Ramiro Barcelos, 2129, aos cuidados de Natália, na Avenida Bento Gonçalves, número 380, apartamento 1, aos cuidados de Bruna, na rua São Manuel, 1780, no apartamento 303, de quinta a domingo, aos cuidados da Laís, na Avenida Dr. Carlos Barbosa, 989, aos cuidados da Vanessa. Para as pessoas que circulam pelo centro, no Centro Acadêmico da Engenharia, ali na URGS, tem um ponto de coleta, no campus centro, e no restaurante Via Espiádia, na rua Engenheiro Ludolfo Boyle, 388, das 8 às 2h30. E como conhecer melhor o trabalho de vocês? Nesse ano, o projeto conta com uma parceria entre 2 clubes. Eu hoje estou representando o Rotaract Porto Alegre Bonfim. E esse ano nós temos a participação do Rotaract Porto Alegre Glória Teresópolis. Para nos conhecer melhor, podem nos procurar pelo Facebook, Facebook/Porto Alegre Rotaract Poa Bonfim, no caso do Rotaract Bonfim, e Facebook/Rotaract GT, para procurar um pouco sobre o Rotaract Glória Teresópolis. Logo depois do intervalo, vamos à dica do Dr. Tadeu, que vai falar sobre ozonioterapia. Já voltamos. Se o mundo é plural, por que as propagandas deveriam ser iguais? Muito mais que uma agência de propaganda, queremos ser sua parceira de negócios, encontrando soluções adequadas para o momento da sua empresa. Com Conexão, conectando pessoas, marcas e serviços. Comconexão.com.br 3384-4000. Laboratório Bioslab, o único privado especializado em análises micológicas do Rio Grande do Sul. Saúde para você, segurança para o seu médico. Laboratório Bioslab, resultado de competência. laboratóriobioslab.com.br 3228-2288. Você está ouvindo na Bandeirantes Estação Saúde. Estamos de volta com Estação Saúde. Lembrando que para colocar sua marca no mundo, você precisa anunciar com quem tem credibilidade, qualidade e criatividade. Entre em contato com a Conconexão. Ligue 3384-4000 ou acesse conconexão.com.br. Agora vamos à dica do Espaço Mesoclínica, com o Dr. Tadeu Costa Martins. E a pergunta é a seguinte. Recentemente, a odontologia regulamentou o uso da ozonioterapia como terapia reconhecida. Existe esse reconhecimento por parte da medicina, Dr. Tadeu? Bom dia. Inicialmente, um bom dia para todos os ouvintes. É um prazer estar aqui novamente. Quanto à pergunta relacionada à ozonioterapia, como terapia, se ela é reconhecida ou não pela medicina, nós temos que nos perguntar, depende aonde. Por exemplo, em Cuba, na União Soviética, cada hospital russo, cada hospital em Cuba tem 39 hospitais, os 39 têm serviço de ozonioterapia. A Itália, a Inglaterra, Portugal, a Espanha principalmente, vários países europeus reconhecem a terapia com ozônio como terapia oficial. São terapias reconhecidas e são terapias regulamentadas. 18 estados dos Estados Unidos, 18 estados americanos, reconhecem e adotam esta terapia como terapia reconhecida. No Brasil, ainda é considerada terapia experimental. Mas eu acho que o caminho aberto pela odontologia, que reconhece como terapia oficial e regulamentou, e ela pode ser utilizada na odontologia para dores faciais, para tratamento das periodontites, para tratamento de abscessos de raiz e várias outras utilizações na odontologia. Na medicina, em que seria, quais seriam as indicações? Em primeiro lugar, nós temos que explicar mais ou menos o que é a ozonioterapia. O ozônio é um gás derivado do oxigênio medicinal, através de um equipamento que transforma o oxigênio, que é O2, em ozônio, que é O3.
ele, quando entra em contato com o organismo, ele se transforma em ozonídeo. E esse ozonídeo vai atuar na parte da célula, em todas as células que ele entra em contato, na mitocôndria. A mitocôndria o que é? A mitocôndria é a parte da célula, que existe em todas as células do corpo humano, que nos dá energia. Então, se ele atua beneficamente na mitocôndria, nós já podemos dizer que nós teremos mais energia celular. E nós temos mais energia celular, e como ele se liga, esses ozonídeos, eles são oxidantes, eles se ligam aos radicais livres, fazendo eliminação dos radicais livres. O que os radicais livres fazem? Eles produzem as doenças, produzem o câncer, produzem várias doenças inflamatórias, muitas produzidas pelos radicais livres. Então a eliminação dos radicais livres traria saúde. Na medicina ele é utilizado, e é utilizado fartamente na Europa, nos Estados Unidos, ele é utilizado principalmente no tratamento das feridas. Tem um serviço na Inglaterra que, após a utilização do gás ozônio nas feridas do pé diabético, por exemplo, houve uma redução nesse serviço de 80% das amputações. Nas picadas de aranha, nas úlceras varicosas. Então, ele tem uma ampla utilização e é também utilizado como coadjuvante do tratamento do câncer. Então, eu considero uma grande terapia e espero que um dia, que tomara esteja próximo, seja reconhecido pelos órgãos oficiais, pela Anvisa, pelo Conselho Federal de Medicina, para que os médicos brasileiros possam lançar mão da ozonoterapia como uma terapia oficial e bem aceita, e tudo regulamentado, sem que seja conhecida como terapia experimental. Esse foi então o Dr. Tadeu Costa Martins para o Espaço Mesoclínica. O telefone do Espaço Mesoclínica é 3313 1528. Seguimos com Estação Saúde, hoje falando de ações sociais. Estamos no estúdio com Suzana Bins, do Rotary Glória Teresópolis, e a Betina Foscarini, do Rotaract Bonfim. Suzana, livros de mão em mão, qual é o público beneficiado? Olha, o público é bem variado. Como essas localidades onde estão as nossas cestas são localidades de grande acesso público, à exceção da Associação Beneficente Ilê Mulher, que é voltada especificamente para o acolhimento de moradores de rua, passam por esses locais... Ilê Mulher é um dos parceiros. É um dos parceiros. Passam por esses locais pessoas de todas as formações, digamos assim, de escolaridade e também pessoas em vulnerabilidade social. Então, o espectro de atendimento, de alcance, é bem grande. A ouvinte, a Taxará aqui, Suzana de Assunção, pergunta como se faz para participar do projeto. O nosso projeto do Livros de Mão em Mão, a colaboração que é possível é a doação de livros, evidentemente livros em bom estado, né, sem capas rasgadas, sem rasuras, e quando forem livros informativos, livros atualizados, aqueles livros lá de 1970, por exemplo, não teriam mais muita serventia. E para doar os livros, podem entrar em contato comigo pelo telefone 98133-6836. A distribuição dos livros pelos pontos, aí é um trabalho interno nosso do Rotary Clube de Porto Alegre, Glória Teresópolis. Certo, agora para participar como voluntário, como é que funciona? Para participar como voluntário é só mesmo através da doação dos livros, porque o trabalho físico de separação dos livros, de montagem dos kits, de levar aos pontos, é um trabalho dos rotarianos, do nosso clube. Quando é que se realiza a próxima edição do projeto? Esse projeto ele foi pensado para ter a duração de um ano. O ano rotário é diferente do nosso calendário. O ano rotário começa em julho e termina no final de junho do ano seguinte.
Então, esse projeto foi pensado para o ano rotário 2016-2017, que está terminando agora, e a ideia era realmente ficar só nesse período. Mas, devido à grande aceitação, existe uma grande possibilidade de esse projeto ter continuidade na nova gestão, que entra agora no nosso clube no dia 28 de junho, e que então é a gestão 2017-2018. Certo. Betina, vocês é 4 de junho, né? Domingo que vem, né? Domingo que vem, na Redenção. Na Redenção. E no nosso caso, o interessado em nos ajudar no projeto, ele pode auxiliar tanto doando roupas, e eu bato fortemente nessa tecla porque é a matéria-prima do nosso projeto. Também ele pode ajudar durante a loja no dia 4. Só que para isso, o voluntário ele precisa entrar em contato conosco por aquela página do Facebook. Então, relembro a página Facebook/Rotaract Poa Bonfim, no caso do Rotaract Bonfim, ou pelo Facebook/Rotaract GT. Tanto um quanto o outro o voluntário pode entrar em contato com qualquer um dos clubes, tem que nos anunciar que quer participar domingo na Redenção conosco. Suzana, vocês têm algum contato? Pois nós temos também uma página no Facebook, que é Rotary Glória Teresópolis. As pessoas que quiserem doar livros também podem entrar em contato conosco por ali. Obrigado pela presença. Betina, obrigado. Muito obrigada, nós que agradecemos. Voltamos no próximo sábado. Fica agora com o Dr. Sérgio Jankowski falando de sexo com qualidade. Ainda se orgulha de ser brasileiro. Aquele que sai da batalha, entra no botequim, pega uma ceva gelada e agita na mesa. Integrando o país através da notícia. Transmissão digital via satélite, via internet. Rádio Bandeirantes.